Olá pessoal, e aí, me contem, já baixaram o roteiro de como contar a história da tua empresa, o material gratuito que eu disponibilizei no link anterior? Se não, vai lá, dá uma conferida, tem lá o link de acesso direto para solicitar o material. Hoje eu vou falar para vocês, eu vou trazer aqui três livros, três dicas de livro que o microempreendedor, a empresa familiar não pode deixar de conhecer. Vamos lá? Eu trouxe a pedidos, tá? Então, por favor, se foi a pedidos, quem solicitou, faz favor de reagir, tá? Se já se inscreveu, se inscreve aqui, dá o like, por favor, tá, gente? Eu dependo disso para poder permanecer aqui. E vamos lá, vamos direto. O primeiro, vocês vão pensar assim, mas o que que isso tem a ver com empresa familiar? Parece mais livro de autoajuda. Mas ele é um best-seller, Os Segredos da Mente Milionária. Eu vou explicar para vocês, calma. Vocês assistiram o meu primeiro vídeo? Se não assistiu, faça favor de assistir esse primeiro vídeo, porque a conclusão que eu cheguei com relação ao meu conceito de dinheiro eu aprendi nesse livro. Então, esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, por que que ele é importante? Por que que eu indico esse livro aqui para você, microempresário, que tem micro e pequena empresa familiar? Porque o seu conceito de dinheiro, eu não vou dar muito spoiler não, senão vai perder a graça, né? Mas o seu conceito de dinheiro, ele foi construído ainda na infância, de acordo com o que o teu pai ou tua mãe, ou quem representou a figura deles, tem sobre dinheiro, você absorveu esse conceito. E aí, nesse primeiro vídeo, inclusive, eu faço esse questionamento, se esse conceito, ele tá ok, pode ser atualizado, pode ser aplicado ainda hoje, ou se ele precisa de reformulação. Então, nesse livro, você vai identificar qual é o teu conceito de dinheiro e se ele precisa de reformulação. Então, essa é uma dica que eu trago, não só para micro e pequena empresa, mas eu sempre indiquei ele para os meus alunos, porque você identifica o seu conceito de dinheiro e identifica se ele precisa ou não ser reformulado. Por que isso para micro e pequena empresa? Porque você não pode levar aqueles antigos conceitos para solucionar problemas novos. Então, nem todo problema que a gente vai solucionar, os velhos conceitos, eles vão ser o suficiente, não. Pode sim ser utilizado, mas precisa ser reformulado. E esse teu conceito de dinheiro vai interferir na forma com que você vai gerenciar a sua empresa familiar, sim. O nome já está dizendo, você aprendeu esse conceito na família e você não vai aplicar esses conceitos na tua empresa familiar, inevitavelmente você vai levar para lá. A dica que eu te dou para você fazer essa avaliação é através desse livro aqui, tá? O segundo livro, eu tô doida para falar do último, mas é porque o último é meu xodó. Eu vou falar aqui do segundo livro, vou colocar esse aqui. Empresas Familiares. Esse livro, ele tem uma abordagem específica para micro e pequenas empresas. Ele, inclusive, foi através dele que eu montei o material que eu disponibilizei para vocês do vídeo anterior, onde um material que eu disponibilizo de como você, os roteiros, de como você contar a história da tua empresa. Então ele é muito didático, uma leitura muito fácil para quem quer estudar empresa familiar, entender uma empresa familiar, dicas, ferramentas. Ele tem também a matriz SWOT, que inclusive vai ser o próximo vídeo que eu vou explicar como a matriz SWOT da tua empresa familiar, como é que você pode desenvolver e identificar os seus pontos de melhoria. Então ele é muito didático, muito simples, com uma abordagem bem voltada para micro e pequenas empresas. Então eu super indico, tá? Gente, só uma observação. Não estou fazendo propaganda para reter nenhum retorno financeiro não, tá? Essa propaganda aqui é gratuita, porque de fato, quando vocês forem ler esse livro, de fato vocês vão ver que eu tiro o material daqui, os assuntos, para responder as perguntas que vocês fazem, eu estudo, tá, gente? Então as perguntas são fundamentadas com base na literatura, e uma das que eu utilizo bastante para esses vídeos iniciais
é esse livro aqui, tá? Então, vale muito a pena. E o último livro é o meu xodó. Olha o tanto de observação que tem aqui, gente, nesse livro. Esse livro, O Segredo das Famílias Empreendedoras. Por que que eu gosto tanto desse livro? Gente, ele é pequenininho, uma leitura muito fácil. Esse livro, ele é desses autores, o principal, que é o Davis, ele é um dos maiores especialistas. Aqui no livro diz que ele é o maior especialista mundial em negócios de família. E por que que eu gosto? Porque ele é um professor de Harvard e que esse livro é o resumo de um diálogo entre duas gerações dessa consultoria que existe em Harvard, desse curso, dessa profissionalização. Ele trouxe o resumo do diálogo de duas gerações de empresa familiar, a geração júnior e a geração sênior. E é muito legal para quem quer entender sobre sucessão familiar. Ele é muito legal porque aqui ele faz um resumo desse diálogo e no final ele faz uma carta aberta da geração júnior falando para a geração sênior e vice-versa. Inclusive, foi com ele que eu tomei como base para falar de sucessão familiar e também da entrevista que eu fiz lá com a gestora da Cabide, que já está na segunda geração. Também, quem não assistiu, vale muito a pena, volta lá para assistir. E aí, ele faz esse diálogo muito bacana e aí você entende, você passa a ouvir melhor a geração júnior, que é aquela geração que está entrando, quais são as dificuldades, o que que ela entende sobre sucessão familiar, qual é a percepção dela na empresa, e da geração sênior, que é aquela geração que geralmente foi a que fundou, aquela geração que vem anterior a essa geração mais nova, os pontos de divergência, os pontos que eles concordam. Isso é muito bacana para quem vai trabalhar com empresa familiar, para a gente se identificar, entender a geração que vai começar com a geração que constituiu aquela empresa. Então esse aqui é o meu xodózinho, porque não só por ser um professor, tá? Um professor muito bem conceituado, mas que ele traz o resumo de 10 anos do diálogo entre essas duas gerações. Então vocês observam aqui que ele é muito bem lido, eu volto várias vezes. Esses pontinhos coloridos que eu coloco são assuntos específicos, algo que eu vou tratar com vocês, algo que eu vou colocar nas mentorias, algo que vai ser publicado em imagem estática. Então essas cores aqui, elas dizem, traz para mim um roteiro, né, desse embasamento que eu trago aqui para vocês. Então é muito bacana esses três, eu espero que vocês tenham gostado. Me foi questionado lá na caixinha, na minha rede social, o que eu poderia ser os próximos vídeos. E aí pediram dicas de livro. Então a dica que eu trago para vocês de onde eu comecei, na verdade. Tenho outros vídeos já bem interessantes, outros livros bem interessantes para falar para vocês, mas eu resolvi apresentar para vocês de onde tudo começou, que foi daqui, foi essa a ideia que eu tive, tá? E esses dois aqui, e esse é esse meu xodózinho. Então eu espero que vocês tenham gostado, que se vocês lerem, compartilhem também, e certamente virão outros momentos que eu vou falar de outros livros, mas eu comecei daqui, desses três, foi o começo da minha jornada. E aí, em segundo momento, em outros momentos eu vou trazer, já tem vários livros que eu já estou ansiosa para mostrar para vocês, mas eu teria que começar do começo. E aí, gente, não perde. No próximo vídeo eu vou falar exatamente do Canva para micro e pequenas empresas, que a minha inspiração veio daqui. Então não perde e até quarta.